Boa tarde, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui juntos para nós refletirmos o terceiro encontro da campanha da fraternidade. É uma alegria muito grande estarmos aqui, mas nesse tempo de pandemia nós estamos gravando na segunda-feira, por uma questão de horário do regulamento que temos aí, mas quarta-feira estará à disposição de vocês. E as nossas reflexões, nós esperamos que possa ajudar vocês também a fazer essa caminhada de reflexão sobre a campanha da fraternidade, nesse caminho. Nós vimos no primeiro encontro o tema do amor. No segundo encontro, nós vimos sobre o diálogo. E no terceiro encontro, nós vamos falar sobre o perdão. E nós temos agora, para nós começarmos, eu queria fazer memória com vocês do que aconteceu essa semana com a visita do nosso Papa Francisco lá no Iraque. Ali a gente viu uma demonstração de alguém que procura o diálogo, alguém que chega com humildade, como aquele que vem para pedir perdão, que nos coloca que a religião não pode nos dividir, que a religião é algo de Deus e, portanto, só pode nos trazer uma convivência de irmãos. Muito bonito, então, essa memória deve ficar em nós com uma gratidão desse gesto tão bonito do Papa Francisco. E deixou a marca da nossa igreja. É uma igreja aberta ao diálogo. Aberta ao diálogo com todas as religiões, não só as cristãs, mas todas elas. E o Papa foi lá e conversou com todos. Teve acontecimentos históricos de pessoas que viviam separadas, cada um no canto, de repente se encontram, se abraçam e se falam. Muito bonito isso aí. Eu acho que é nesse espírito que a gente deve conduzir essa nossa reflexão. Nesse terceiro encontro, como todos os outros, a gente tem o auxílio de algumas pessoas da nossa comunidade. Aqui ao meu lado, a Carol, que é do Comipa, da comunidade eclesial Santa Rita de Cássia, e também leitora. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite para fazermos juntos esta reflexão. Também nós temos a presença da Beatriz, que é dos grupos de reflexão, mestre pastoral de prédio, da comunidade São Paulo. Boa tarde. É uma alegria participar do terceiro encontro da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. E a Sônia, do Amor Exigente, bem-vinda, e a gente conta muito com a sua reflexão para nos enriquecer. Boa tarde a todos, que nós tenhamos uma reflexão produtiva e que nos leve ao crescimento espiritual e ao diálogo. Bonito. E temos o nosso aspirante ao diaconato, o Aparecido. Bem-vindo, Aparecido, uma alegria tê-lo aqui junto de nós. Boa tarde, diácono. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. É um prazer muito grande a gente estar aqui participando dessa campanha da fraternidade, onde nos leva a dialogar com as diferenças. Ótimo, nós vamos exatamente aprender a dialogar com as diferenças, umas coisas que nós às vezes não achamos muito fácil, não nos agrada muito, mas é um caminho de fraternidade que nós temos que fazer. E agora convido todos vocês a abrirem lá na página 2 para nós fazermos a nossa oração inicial. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cristo é a nossa paz, é o lema que inspira a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano. Desejo que a paz e o amor de Deus estejam conosco neste encontro. É o amor de Cristo que nos reuniu. O Evangelho nos diz que Jesus foi conduzido ao deserto pela ação do Espírito Santo. A Quaresma é um tempo em que também somos convidados a adentrar pelo deserto da nossa vida, enfrentar aquilo que nos afasta de Deus, a fim de fortalecer e renovar a fé. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. Peçamos a Ele
que venha sobre nós e nos conduza neste tempo. Rezemos todos então. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora nós voltamos lá na página 13 do terceiro encontro. A paz conduz ao perdão. Hoje vamos refletir sobre o perdão. Pedir perdão e perdoar faz parte da dinâmica da vida cristã. Isso fica evidente na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Perdoar, no entanto, não é uma atitude fácil e espontânea. Muitas vezes nos apegamos ao ódio, ao rancor, ao desejo de vingança. Achando-nos justos, desejamos que o mal que nos foi feito retorne a quem o fez. Essa não é a dinâmica do perdão. O Papa Francisco diz que quando Deus perdoa, Ele esquece tudo o que fizemos. Deus perde a memória das histórias terríveis de tantos pecadores, dos nossos pecados. Perdoa-nos e segue adiante. Pede-nos apenas. Faz o mesmo. Aprende a perdoar. Não leves adiante esta cruz infecunda do ódio, do rancor, do vais pagar por isso. Essa palavra não é nem cristã, nem humana. Perdoar o irmão é condição para receber esse perdão de Deus, como nos diz o Evangelho. Se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Numa das catequeses sobre a oração do Pai Nosso, o Papa Francisco disse: Jesus substitui a lei de Talião, o que me fizeste eu restituo-te, com a lei do amor. Aquilo que Deus fez a mim, eu restituo a ti. Pensemos hoje se eu sou capaz de perdoar. E se não me sentir capaz, devo pedir ao Senhor que me conceda a graça de perdoar, pois saber perdoar é uma graça. Vamos agora fazer um silêncio para a gente refletir. Podemos até fazer alguma partilha para a gente pensar, trazer no nosso coração, no nosso interior, a pergunta do Papa Francisco: eu sou capaz de perdoar? Bia? Eu penso que é o maior desafio do cristão. Mas eu penso também que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente entrega também as emoções. Então a gente quer que o amor dele, habite o nosso coração e guie nossas ações. Então, por maior que seja esse desafio de perdoar quem nos machuca, nos ofende, nos decepciona, mas eu penso que nós temos que ter essa humildade e a certeza que, se nós pedirmos, Deus vai nos dar a graça, que o Espírito Santo vai nos conceder o dom do amor. A exemplo de Jesus, do amor incondicional, que perdoa, não só 7 vezes, mas infinitamente, e que nos trata muito melhor do que nós merecemos. Nesse sentido, às vezes eu atendo noivos, eu sempre pergunto para eles se eles são capazes de se perdoar mutuamente, porque nós, humanos, não somos capazes de amar na perfeição de Deus.
E sempre vem aquela resposta: ah, depende. Isto é, a dificuldade, às vezes, de perdoar certas coisas. Qual seria a razão da gente perdoar? Carol. De fato, perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, mas nós contamos com a graça de Deus. E no ato de perdoar, muitas vezes, nós esperamos que o outro venha nos pedir perdão. Mas não é assim, não deve ser assim. Eu preciso ter a disposição para perdoar e pedir a Deus a graça do perdão, que daí o milagre acontece. É como se tirasse com as mãos. Quando você menos percebe, já não tem mais aquele rancor, já não sente mais aquela mágoa no peito. Então, não dá para dizer que tem uma condição. Ah, depende. Não podemos agir assim. E é claro, se agirmos assim, colocamos, né, na mão de Deus, na presença de Deus, e peçamos: eu quero perdoar, mas então eu não consigo, Senhor. Então, Jesus, dá-me a graça do perdão. Isso, a graça é porque nós não somos capazes de ser Deus. E por isso nós temos dificuldade. E por isso nós precisamos da graça, da força de Deus para nós perdoarmos. Porque perdoar não precisa ter razão. O perdão nasce da misericórdia. Preciso. Então, eu gosto muito de ser perdoado. Né? Eu peço perdão e acredito ser perdoado e falo, estou tranquilo. Na hora que eu tenho que voltar a quem me pede perdão, as dificuldades acontecem sim. Mas eu sempre coloco nas mãos de Deus, para que Ele me dê discernimento para perdoar e esquecer e correr para frente. Esse é sempre o que eu peço a Deus. Senhor, me faça perdoar e esquecer, e vamos viver uma nova etapa. Sônia, uma das exigências, sem dúvida, do amor é o perdão. Se não há perdão, não há a grande essência do amor. O amor fica refém de sentimentos que não pode haver. Você que trabalha com amor exigente, como que poderia colocar para nós? Eu acredito que a pessoa mais beneficiada com o perdão é aquela que dá o perdão. A partir do momento que ela perdoa, ela tira um peso muito grande das costas dela. E nesse processo é muito bom você se conhecer. O autoconhecimento é muito importante, porque diante das situações você pode evitar muitos momentos que depois você vai ter que se perdoar ou perdoar alguém. Então eu vou dar um passinho atrás. Seria muito importante que a gente já desse uma prevenção de situações que você poderia se arrepender e depois ter que pedir o perdão. Isso chama responsabilidade, né? Na prática. E quando as situações a gente não tem controle de tudo, também ficamos nas graças de Deus. Na verdade, esse é o verdadeiro amor. Essa convivência, né, dos mais queridos, os que estão mais perto da gente, da nossa convivência, que precisam mais do nosso perdão. Ótimo. Beatriz, vamos continuar então? O Papa Francisco também pede que fiquemos atentos. Se fores à missa e te recordares que o teu irmão tem algo contra ti, primeiro vai reconciliar-te. Não vá ao encontro do Senhor com o amor por ele numa mão e com ódio pelo irmão na outra. Coerência de amor
Perdoar. Perdoar de coração. A Bíblia é o livro de cabeceira de todo discípulo de Jesus. É o alimento que sustenta a caminhada de fé. Vamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para escutar e acolher o Evangelho de hoje. O Evangelho de Mateus, do capítulo 6, versículos 7 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações não usei de vãos repetições, como os gentis, porque imaginam que é pela palavreados excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de vos pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não os submetas às tentações, mas livrai-los do maligno. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós falamos tanto de perdão, né? E aí Jesus coloca nessa oração do Pai Nosso essa questão de que se nós não formos misericordiosos com nossos irmãos, como podemos pedir misericórdia para Deus, não é isso? Se nós não perdoarmos, como podemos esperar que Deus nos perdoe? E é assim uma reflexão muito bonita sobre o perdão, é que quando você não perdoa, o ciclo do mal continua e fica em você. Você deixa aquele mal do ódio do outro entrar em você e te começar a corroer a tua vida espiritual. Você não perdoando, é você que fica mais sofrido, mais dolorido de tudo. O perdão nos liberta, nos deixa livre, rompe esse ciclo do mal, porque eu não tenho desejo de retribuir o mal que o outro fez para mim. A dificuldade do perdão é essa. Temos que ser humildes, pedir realmente a graça de Deus, a força de Deus para nós perdoarmos. A oração do Pai Nosso traz essa invocação, né? Lá de pedirmos o perdão de Deus. Mas vamos continuar, Carolina, né? E como a Sônia disse, quem perdoa é o maior beneficiado. Ele se cura. O perdão é uma graça e a graça é cura, é libertação. A graça de Deus cura a mim, que perdoo, cura ao outro que é perdoado. E penso que também nós possamos fazer, num momento de oração oportuno, uma sugestão. Passar pela história da nossa vida, desde quando nos conhecemos por gente, e pedir a graça, a luz do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos identificar as pessoas, as situações pelas quais nos magoamos, e também pedir perdão. Não esperar necessariamente que a pessoa pedir perdão pessoalmente, mas espiritualmente, pedir que o Espírito Santo de Deus vá curando e libertando todas as situações de falta de perdão da nossa vida toda. Essa é uma graça. E o meu pai, esses dias, me surpreendeu. Ele disse que nesta pandemia não se sabe quem vai e quem fica. Que é importante que todos nós estejamos em paz uns com os outros. Pedir e dar o perdão. Ótimo. E agora voltamos lá na página 14, né, Carol? Podemos continuar com a nossa reflexão aí.
Recusar-se a perdoar alguém e guardar mágoas é o mesmo que carregar um peso desnecessário. Nossa vida neste mundo pode ser comparada a uma viagem que fazemos a pé e não sabemos o dia e a hora em que se encerrará. Quando vamos fazer uma caminhada, quer seja longa ou curta, o ideal é estarmos livres de pesos desnecessários. Imagine empreender uma caminhada com uma mala pesada nas costas. É isso que acontece quando não perdoamos. Colocamos um peso dentro de nós que dificulta o andar e muitas vezes até nos fere, tornando a jornada triste, sombria e insuportável. E aí a gente pode fazer alguma dinâmica que a gente vê visualmente esse tipo de coisa, né? Se você, às vezes a gente está celebrando, né? E vamos bater palma, mas eu estou segurando o microfone. Como é que eu vou bater palma? A gente não está livre. Quando você não perdoa, você fica preso. E essa falta de liberdade te impede de chegar até Deus, de cumprir aquilo que você quer, de fazer a tua caminhada. Nós precisamos estar livres de tudo. E essa liberdade a gente só consegue quando perdoamos. E na página 15, Carol. Um minutinho só. E aí vocês podem, nas suas casas, né? Por exemplo, se você está... Como é que você vai dar... Quando eu estava ali com as pessoas que têm dificuldade auditiva, que você tinha que cumprimentá-las, você nem podia bater palma, você tinha que fazer gestos com a mão. Mas aí você está ocupado, às vezes segurando uma vela, às vezes segurando um livro, alguma coisa. Como é que você faz isso? Só para mostrar, assim, num exemplo, como que quando nós estamos com alguma outra coisa na mão, nós ficamos presos. Tá? Essa pedra, então, ela simboliza em nossa vida as ofensas não perdoadas que se tornam mágoas e rancor dentro de nós. Podem ser pequenas, mas atrapalham imensamente a nossa vida. Pois é, essa pedra, essa dificuldade, quer dizer, esse mal que você trouxe para dentro de você. Né? E agora depois nós vamos fazer a nossa oração e a gente quer pedir perdão a Deus por tudo isso, que às vezes nós não perdoamos como deveríamos ter perdoado, né? E nós, às vezes, não acolhemos a graça de perdoar verdadeiramente o nosso irmão. Quando nós abrimos o coração para Deus, aí essa pedra que é a mágoa, o ódio, o rancor que você possa ter com alguém, aí você pode jogar fora e aí você se liberta. Vamos ouvir um testemunho agora de um acontecimento muito bonito. Quando eu e minha esposa iniciamos o serviço de ministros extraordinário da Sagrada Comunhão, fomos enviados para assistir uma senhora que há 10 anos estava com câncer. Todas as quartas-feiras, às 16 horas, íamos visitá-la e levar a comunhão. Chamava nossa atenção que o seu marido sempre ficava num canto e não respondia e nem nossa saudação. Após 2 meses de visita, aquele senhor me chamou para conversar. Ele me contou que há 50 anos não ia à igreja. Desde que na adolescência, quando morava no sítio, levou uma bronca do padre por ter chegado com um guarda-pó sujo de barro para a catequese. O fato causou muita raiva e ele não conseguia perdoar o padre e nem a igreja. Depois que me contou tudo, eu perguntei se ele gostaria de conversar com o padre da nossa paróquia para se confessar e ele aceitou. No dia seguinte, o padre foi até ele, recebeu sua confissão e lhe deu a Eucaristia. 15 dias depois, sua esposa, que estava em fase terminal da doença, faleceu. Sua filha contou-nos
que ela não queria morrer antes de ver a conversão do seu marido e que ele pudesse receber a Eucaristia. Por mais 2 anos, continuamos a visitar e levar a Eucaristia para aquele Senhor, que agora nos acolhia com muita alegria. Um tempo depois, ele recebeu a graça de ser curado de um câncer da próstata. Hoje, ele já é falecido, morreu em paz, reconciliado com a Igreja e com Deus. Veja só, 50 anos carregando aquilo, um peso, uma pedra de tropeço na vida dele, que impedia ele de receber a Eucaristia. Mas é interessante como que Deus também age no coração das pessoas, porque ele via que aquilo não trazia sentido na vida dele, né? E aos poucos ele foi se abrindo para Deus, olhando a sua esposa, receber a Eucaristia. Isso tudo despertou nele esse desejo de se reconciliar com Deus. A segunda parada proposta no texto base da campanha da Fraternidade Ecumênica é julgar. Ou seja, é a partir da inspiração bíblica, buscar luzes para a realidade em que vivemos. O julgar é quando nossas mentes e corações se abrem. Foi como aconteceu com os discípulos de Emaús, que reconheceram que era Jesus que caminhava com ele. Vamos dizer juntos o lema bíblico proposto para a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. O conteúdo principal da carta aos Efésios, de onde o lema é extraído, tem por pano de fundo a unidade entre os cristãos. Na época em que foi escrita, havia muitos conflitos entre os cristãos vindos do judaísmo e os vindos do paganismo, chamados de gentios. Bia. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Cristo é como a cabeça, da qual o corpo é formado pela comunidade. É um caminho de superação da crise que as comunidades estavam vivendo. Jesus Cristo é o centro da fé e unifica a comunidade apesar das diferenças, pois convoca a experiência do amor que nos une. No contexto em que nós estamos vivendo hoje, quantos conflitos, quanta animosidade existe entre as pessoas? Quando as pessoas se pronunciam, há sempre uma revolta de alguém, como se aquilo criasse um mal, um rancor. Às vezes as respostas a esses conflitos são muito agressivos, fruto realmente de ódio, de rancor, porque parece que nós estamos perdendo, então eu tenho que lutar. Nesse lutar significa você ultrapassar aquele sentido de que o outro é teu irmão. E você o ofende, você o chama disso ou daquilo, classifica o outro e num sentido de desdém, né? Ah, você que fez isso, você que fez aquilo. Então agora, veja a situação de conflito que estamos vivendo hoje. Muitas vezes porque um grupo se acha superior ao outro. Um católico se acha muito mais digno da graça divina do que um evangélico e vice-versa. O padre Zezinho escreveu uma canção chamada Iguais. A letra é uma poesia da fraternidade e da unidade, pois ele chama de irmãos as milhões de pessoas que professam a fé em outras religiões. Vamos recitá-la em 2 coros. Aqui, vocês aí fazem a parte A e nós fazemos aqui a parte B. Coloca assim o microfone mais ou menos no meio, Bia, e aí isso assim. E os 8 fazem forte. Tenho irmãos, tenho irmãs, aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente.
mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Todo mundo junto? Um dia, talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Pai, nos ombros do mesmo Pai. Bonito, né? Esse canto do Padre Zezinho. Mas agora vamos apresentar as nossas preces. O apóstolo Paulo escreveu também aos Efésios, com toda sorte de preces e súplicas. Orai constantemente no Espírito, prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Os santos a que Paulo se refere são os cristãos da comunidade. Hoje vamos fazer preces espontâneas, apresentando ao Senhor as nossas necessidades e a dos santos que vivem conosco. E após cada prece vamos dizer: Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Para que a nossa comunidade amadureça em atitudes concretas de perdão, solidariedade e amor. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Que o Senhor Deus nos conceda a graça do perdão. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Pelos nossos irmãos em condições de rua, para que o Senhor olhai por eles e que a comunidade e as pessoas tenham um pouco de piedade e buscai sempre apresentar a eles esse Deus que perdoa e que é o nosso Pai. Nós vos pedimos. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Pelo Dia Internacional da Mulher, que nós consigamos alcançar a plena igualdade, né, entre homens e mulheres, entre todas as discriminações, não somente de gênero, né, que também haja uma igualdade em todos os âmbitos, mas que nós, mulheres, representamos isso. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Para que os nossos sacerdotes, que receberam de Cristo o poder de perdoar os pecados, sejam cheios de misericórdia e compaixão, semeando a esperança. Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Que Deus escute as nossas preces, a sua graça esteja sempre abundante em nossa comunidade, em cada um de nós, e que essa graça de Deus nos faça mais misericordiosos, para que a gente possa reconhecer no outro nosso irmão, reconhecer no outro essa igualdade, que temos o mesmo Pai. Vamos rezar então, dizendo: Senhor Deus, nosso Pai, atendei o nosso pedido. Como membros de um único corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, rezemos a oração da unidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Certamente cada um de nós tem vizinhos e parentes que professam outra religião.
Muitas vezes nós não conseguimos dialogar com eles, por culpa nossa, às vezes por culpa deles. Mas nós temos que amadurecer em nós essa misericórdia, o diálogo fraterno. O gesto concreto será aproximar-se deles, conversar, interessar-se por sua vida, escutá-lo, simplesmente escutá-lo. E, se oportuno, convidá-los a participar do próximo encontro do grupo. Esse é um gesto concreto que desafia todos nós, né? Mas a palavra de Deus é sempre desafiadora, porque exige de nós uma mudança, uma conversão. Por isso todos vamos voltar lá na página 2, para nós fazermos a nossa oração final. Em comunhão com toda a Igreja, rezemos a oração da campanha da fraternidade ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem, em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. E antes de dar a bênção, deixo agora um tempinho para vocês se despedirem, né, e deixarem assim, uma pista para os nossos irmãos que depois, quarta-feira, vão estar lá reunidos, nos ouvindo, seguindo também esse caminho. Pode pensar. Você, Beatriz. Eu agradeço pelo convite de estar aqui. Eu aprendi muito com vocês. Eu senti Jesus aqui presente entre nós. E eu gostaria de reforçar o que o Jones disse e um pouco o que a Sônia disse, que eu acho que me ensinaram demais, a respeito de que a falta de perdão nos tira a alegria de viver, né? Nos deixa presos como com uma pedra, impossibilitados, né? De ter liberdade para amar e para seguir Jesus. E que se a gente às vezes pensar antes de fazer as coisas, né? Pedir o discernimento, pedir mais amor, e ser mais manso, mais prudente, mais responsável, nós evitaremos muitas situações em que precisemos pedir ou dar o perdão, né? Porque depois da ofensa feita, né? Depois do ódio instalado, da divisão, é muito mais difícil, né? Reunir. Então, assim, que todos que nos acompanharam, né? Possam ter também, como eu, subido um pouquinho mais, um degrauzinho, né? No conhecimento do que Jesus espera de nós. Obrigado, Beatriz. Muito bonito. Sônia. Esse encontro nosso reafirma, né, esse crescimento que o ser humano está tendo para realmente nós sermos reflexivos. Então, todo momento, esse é o meu discurso, assim, eu peguei, que nós possamos, né, ser realmente, né, pessoas reflexivas e ponderadas e acessíveis com o outro, com o próximo, na empatia. Porque só assim nós criamos uma consciência para que haja uma harmonia. A gente coloca a nossa religião na rua, com o nosso próximo. Aí nós começamos a ser verdadeiramente praticantes. Então, esse é o nosso destino, ser santos, cada vez mais reflexivos.
né? E assim, sermos felizes aqui mesmo, diante dos nossos problemas, das nossas situações, no entendimento e no perdão. É algo maravilhoso, é uma descoberta maravilhosa, é isso que eu quero deixar para quem está nos assistindo. A nossa alegria pode começar aqui, nesse momento, nessa etapa da nossa vida. Preciso. A oração de São Francisco de Assis começa como: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Para que nós possamos levar a paz, receber a paz, nós temos que estar em paz. E essa paz só vai estar conosco a partir do momento em que nós consigamos perdoar e receber o perdão. Obrigado a todos vocês. Carol? Realmente é gratificante, sentimos a presença de Deus aqui conosco, porque falar do perdão, aqui esta reflexão é maravilhoso, porque falar da graça de Deus, e é o mínimo que nós podemos fazer aqui hoje, iniciar esse momento de reflexão, e que ela se perpetue, e que possa ter auxiliar a todos da comunidade, quem nos assiste, a poder também continuar esta reflexão durante esta caminhada da Quaresma. Muito bonito, obrigado a todos vocês que enriqueceram esse momento. Nós vivemos esse tempo de Quaresma, um tempo que a gente se prepara para celebrarmos a nossa Páscoa. É um tempo de conversão, um tempo da gente se aproximar e pedir o perdão de Deus, receber o perdão de Deus. Como é gratificante quem recebe, quem busca e quando recebe, como você se sente, né? Não uma coisa assim psicológica, não. É uma coisa espiritual, profunda. Você sente o Deus ali disposto a te perdoar, se acolher apesar de tudo, né? O Papa Francisco falou que esse Deus que esquece tudo, as grandes coisas erradas que fizemos na vida. Deus sempre nos tem como novo. E Deus sempre nos faz novo. Buscar o perdão. E se receber o perdão de Deus nos deixa assim tão gratificados, que a gente possa perdoar os outros para que possam também experimentar esse perdão. É muito triste, principalmente numa família, quando a gente vê irmãos, tios, parentes que não se conversam. Passam anos e anos. É incrível, parece que não sente falta um do outro. Então, que esse encontro nos ajude todos a olharmos, a refletirmos a nossa situação, a nossa vida e buscar a graça de Deus para nos fortalecer na nossa misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus volte a olhar sobre vós, derrame toda graça e misericórdia em suas vidas. E esse Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Glorifique a Deus com suas vidas e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.